Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp dessa quarta-feira, 22 de abril de 2020, segue levando informação para você que está em casa, vendo a gente por todas as plataformas aqui da Rede Alesp, YouTube, Facebook e tudo mais. As informações de momento, falei antes de passar para o intervalo que nós ouvimos a coletiva do governador João Dória dizendo sobre a abertura gradual do comércio para gerar a economia de São Paulo a partir do dia 11 de maio, mas ele fez questão de ressaltar que a quarentena não irá acabar no estado de São Paulo, apenas algumas questões serão adequadas entre um momento e outro. E a gente continua por aqui falando, dando informação para você. A Câmara dos Deputados tem em sua agenda de votações nesta quarta-feira a urgência do projeto que permite ao governo tomar empréstimos de grandes empresas durante a crise do novo coronavírus, o causador da Covid-19. Caso o requerimento seja aprovado, o projeto poderá ser votado na sequência. O projeto de lei complementar 34 de 2020 é do deputado Wellington Roberto, do PL da Paraíba, líder do seu partido na Câmara. O requerimento de urgência é do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do PP e do bloco de partidos conhecidos como Centrão. Ambos estão entre os deputados mais influentes da Câmara. O texto autoriza o governo a tomar os empréstimos compulsórios de empresas com patrimônio líquido de menos de R$ 1 bilhão. O limite dos empréstimos compulsórios seria de 10% do lucro líquido dos 12 meses anteriores, claro, à publicação da lei, caso ela seja aprovada. O governo ainda teria 4 anos para restituir os recursos e poderia fazê-lo isso até em 12 parcelas mensais. Seria aplicada a Selic para corrigir o valor da dívida do governo com as empresas. O autor da proposta estimou ainda que cerca de 50 bilhões de reais o potencial de arrecadação desse projeto. O gabinete de Wellington Roberto fala em 19 bilhões de reais, contando apenas as 20 maiores empresas hoje do Brasil. O dinheiro, claro, vai ser usado nas ações contra a crise do coronavírus. Até agora, há 2 emendas sugeridas ao texto, ou seja, propostas de mudança no projeto. Uma divide a arrecadação com os estados e municípios, a outra exclui cooperativas que poderiam ser obrigadas a emprestar esse dinheiro. Claro que ambas têm chances reais de serem aprovadas logo mais. O que inclui estados e municípios na partilha dos recursos poderá aumentar a pressão, claro, em favor do projeto. Espera-se que ao menos parte dos prefeitos e dos governadores passem a se interessar pela potencial receita. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, é contra o projeto. A proposta já ganhou adesão de outros partidos de centro. A avaliação de líderes é que Maia pautaria a urgência caso a maior parte deles quisesse. A aprovação do requerimento de urgência é imprescindível para que o projeto seja analisado pela Câmara. Permite que a proposta vá direto ao plenário, sem passar pelas comissões. Os colegiados não estão funcionando, claro, por causa do novo coronavírus. A Câmara dos Deputados também instituiu um sistema de votação remoto, como faz aqui a Alesp, para funcionar durante a pandemia da Covid-19. Ficam no plenário apenas o presidente e os líderes da bancada e outros poucos deputados. Assim, claro, é mais fácil para o vírus não se espalhar. A maioria dos deputados participa à distância. Por videoconferência, os votos nominais são transmitidos por meios de celulares dos congressistas. Projetos de lei complementar, como esse do deputado Wellington Roberto, exigem votação nominal. Para serem aprovados, eles precisam do sim de ao menos 257 deputados. No Senado, precisam de apoio de pelo menos 41, como vai acontecendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Também há sessões virtuais em que os deputados fazem as suas votações. Tem o pequeno expediente que agora, daqui a pouco, às 2h30 da tarde, o Tribuna Virtual, que vai ser comandado pela Amanda Nascimento hoje. Também é esse momento em que os deputados e as deputadas falam com seus pares e falam com os seus eleitores. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp, dando mais informação
para você. O surto de coronavírus causou até hoje 41 mil mortes no Reino Unido, de acordo com uma análise do jornal Financial Times. A informação foi divulgada nesta quarta-feira. Existe uma suspeita muito forte de subnotificação, ou seja, o governo não estaria registrando o número correto de mortes pela Covid-19. A suspeita aumenta quando se observa o número recorde de óbitos em geral. No balanço oficial de ontem, o Reino Unido tinha 17.337 mortos até agora, né? Desde o início da pandemia até agora. Números do Reino Unido não conseguem revelar o real impacto da Covid-19. O número de casos de coronavírus confirmados no mundo passou dos 2,5 nesta terça-feira, de acordo com a Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. O país é justamente o que tem aí mais disparado os casos com as marcas de infecções, com quase 790 mil mortes e com mais de 43 mil mortes também. Então, a gente vê que os Estados Unidos continua sendo esse epicentro da Covid-19. Já um estudo com a hidroxicloroquina, feito em larga escala aí com veteranos do Exército do próprio Estados Unidos, não mostrou benefício da droga. Cerca de 28% dos que receberam o medicamento associado ao tratamento rotineiro acabaram morrendo. A taxa de fatalidade entre os que foram tratados com a droga associada à azitromicina foi de 22%. Já entre os pacientes que não tomaram a droga, mas receberam, claro, aí a terapia padrão, a taxa foi de 11%. Além disso, líderes do Congresso e a Casa Branca concordaram em um pacote de cerca de 500 bilhões de dólares para aliviar os danos econômicos aos Estados Unidos. E a gente continua girando a informação e agora momento de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente recebe aqui o Fernando Silva Santos, presidente da Associação Brasileira de Agências e Viagens. Ele vai nos falar, claro, sobre a situação do turismo, as consequências da Covid-19 e as ações pós-pandemia ao coronavírus. Olá, Fernando, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Fernando. Claro que a primeira pergunta não poderia ser outra para ti. Nesse momento, qual é a situação do setor aqui no Brasil? Bom, no meu caso, eu posso falar pelo estado de São Paulo, né? A BAB ela é toda regionalizada, de acordo com cada estado. Nós estamos à frente da BAB São Paulo. Os nossos associados, tanto da capital quanto do interior do estado, eles sofreram impacto, obviamente, pela parada total de todos os fornecedores de serviços, né? Logo a decretação do Fique em Casa, as companhias aéreas retiraram seus voos, os hotéis foram obrigados a fechar. E com isso, obviamente, as pessoas pararam de transitar e fazer as suas viagens. E refletiu praticamente em 100% de todo o nosso mercado de agências de viagem. E nesse momento, né, de retração de tudo que isso está acontecendo, óbvio, ninguém pode ir e vir fazer viagens e afins. Qual foi a primeira consequência, efetivamente, claro, que vocês entenderam que está acontecendo com os associados? E, claro, na sequência, o que vocês pensam para esse momento? O que vocês têm conversado? Tem algum tipo de medida? Ou é só esperar? Como é que vocês analisam isso? Bom, no primeiro momento, a conscientização foi no sentido de conscientizar aquelas pessoas que já tinham adquirido seus pacotes de viagem, ou suas passagens aéreas, ou suas reservas de hotéis, que não cancelassem e que apenas adiassem ou remarcassem seus compromissos, no sentido de que não causasse também um colapso no setor de turismo. Tanto isso aconteceu que, recentemente, o governo publicou em uma medida provisória para que as viagens realmente fossem remarcadas e não fossem pedido reembolso num primeiro momento. Nós entendemos que o mercado reagiu positivamente, as pessoas, de um modo geral,
optaram por essa remarcação, e as agências de viagem foram cruciais por conta de dar esse apoio àqueles que compraram via agência de viagem. E anterior a isso, nós também temos que destacar o papel fundamental das agências no sentido da repatriação desses passageiros que estavam em trânsito, né? Houve uma mobilização total, inclusive pelo governo federal, para que essas pessoas pudessem retornar ao Brasil. E aqueles passageiros que adquiriram os seus produtos via agências de viagem tiveram, num primeiro momento, esse apoio, né? Para que voltassem para casa. E aqueles que adquiriram e ainda não tinham iniciado as suas viagens, no sentido de adiar ou remarcar os seus bilhetes, né? Então, no primeiro momento, essa foi a atitude das agências de viagem. E passado esse primeiro momento, Fernando, claro que todo mundo também estava entendendo o que estava acontecendo, estava entendendo em que momento o Brasil se colocava no meio dessa pandemia. Então, esse foi uma questão rápida que vocês fizeram. Claro, tinha que entender as pessoas que estavam voltando, como você explicou para a gente. Passado esse primeiro momento, se eu posso dizer que nós estamos no segundo, qual que é a conversa agora? Porque, claro, talvez ainda muita gente não... Óbvio, muita gente não sabe quando isso vai acabar, nem a gente sabe, ou quando será permitido ir e vir para outros países, até porque a pandemia é mundial. Nesse segundo momento, de entender como é que vão funcionar as vendas, porque o setor vive de vendas, como é que vai ser? Bom, na sequência desse primeiro momento, as agências orientam ainda os consumidores que ainda têm viagens pela frente, que aguardem, até por conta que as próprias companhias aéreas, por conta de cancelar os seus voos, elas ainda não abriram espaço para as remarcações. Isso está sendo feito gradativamente, até porque nós não sabemos quando será o momento dessa retomada. Baseado numa estatística, baseado numa ideia que nós temos, é que a partir de maio esses voos comecem a voltar de uma maneira gradual e obviamente, baseada na demanda que deve ocorrer, de remarcações inclusive, as companhias vão remarcando esses voos. As agências de viagens, nesse momento, elas fazem um papel de estar próximo do seu cliente, né? Orientando, dizendo qual é o real momento para se remarcar ou adiar, ou até mesmo algumas agências já começam a apresentar propostas e promoções de viagens que já começam a aparecer para o segundo semestre, para final de ano, carnaval e até para 2021. Nós entendemos que isso vai gerar uma demanda reprimida, não só daqueles que já tinham adquirido, mas aqueles que estavam planejando em viajar e não deu nem tempo, né, de comprar, e que agora passam também a rever os seus planos, muitas em função de férias escolares que estão sendo remarcadas, férias dos pais que, nesse momento, alguns já não têm mais as férias que teriam, e também não podemos deixar de entender o momento financeiro que todas as famílias irão passar daqui para frente, uma readequação dos seus orçamentos. Mas as agências de viagem, nesse momento, estão preparadas não só para orientar, mas estar junto dos clientes para tentar resolver e não deixar que esse sonho se perca ou que esse sonho vá embora por conta dessa pandemia que o mundo inteiro está passando. E nós escutamos aqui no Jornal da Rede Alesp hoje, Fernando, o Eduardo Araújo, que é economista, e ele falava desse momento em que todos digo, os setores, o comércio, né, a prestação de serviço, tem que se reinventar. E eu imagino também que as agências de turismo estejam fazendo isso e o uso da tecnologia seja muito importante para você estar mais próximo do seu cliente, né? Então, é aquele network diário, porque eu, por exemplo, recebo de uma agência algumas, como você mesmo falou, alguns pacotes já visando o ano que vem, visando outros momentos, né? Então, é preciso se adequar e entender esse momento. Não adianta só no momento da crise reclamar ou postergar alguma coisa. Tem que pensar em alguma solução no meio da crise, né? Sim, não tenha dúvida. E justamente esse momento de reclusão faz essa reflexão, né?
para que as agências se reencontrem com o seu negócio. Veja, nós temos em todo o estado de São Paulo vários tipos de agências, vários níveis de agência e vários tamanhos de agência, né? Nós temos agências que focam nas viagens de lazer, que são as viagens de férias entre famílias ou férias pessoais. As agências que trabalham exclusivamente com empresas, né, que nós chamamos que são as agências corporativas, que vendem as viagens a negócios. Agências que são especializadas em nichos de mercado, como formaturas, ou ecoturismo, ou casamentos. Existe um fatiamento muito grande dessas agências. Óbvio que esse período, sim, está passando por uma, vamos dizer, reformulação, porque cada um agora tem que olhar para dentro do seu negócio e se reestruturar de uma forma mais objetiva e fazendo uso da tecnologia, que muitas vezes não se fazia, para estar próximo do seu cliente, para oferecer também os seus produtos e reposicionar os seus mercados. Agora, o que eu posso contribuir também com o diálogo é no sentido de que as agências de viagem passaram por outras crises que também foram determinantes nos seus negócios. Por exemplo, uma que abalou muito foi as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? Nós lembramos muito bem de como foi toda aquela parada e a retomada de uma maneira diferente, né? Diga-se, por exemplo, os cheques dentro dos aeroportos, né? A passagem por segurança, isso não existia até isso acontecer. Nós acreditamos que o mercado vai também ter essas novas atitudes e as agências, obviamente, vão se adaptar. Então, eu diria que a palavra, no nosso entender, não é se reinventar, mas se adaptar aos novos modelos, porque as pessoas vão continuar viajando, talvez não em curto ou médio, mas a longo prazo, obviamente, todos vão voltar a viajar, vão voltar a fazer os seus negócios, vão voltar a frequentar eventos, feiras, congressos, e de uma maneira um pouco diferente. E aí cabe às agências saberem se adaptar e orientar os seus passageiros para que digam, olha, o mundo não vai parar por conta disso, as viagens vão continuar acontecendo, mas com algumas adaptações. E a gente está ouvindo aqui o Fernando Silva Santos, presidente da Associação Brasileira de Agências e Viagens, do setor aqui do estado de São Paulo. Fernando, hoje existe já um déficit? Você tem algum valor para dizer para a gente de como está hoje o setor aqui no estado de São Paulo? Eu diria que, pelo nosso levantamento, dentro do mês de abril, isso foi feito mais ou menos até ali o dia 15, dia 18, a parada era 90%, 95% das vendas paradas, né? Uhum. Até mesmo em função de não ter produto para vender, né? A partir do dia 15, mais ou menos, nós percebemos que houve a abertura de alguns hotéis. Uhum. As companhias aéreas estão com uma malha emergencial atendendo todos os estados do Brasil, então existe alguns produtos ainda. E aquelas viagens que estão acontecendo são realmente viagens emergenciais, que as pessoas não têm como adiar e precisam fazer aquela viagem. Por isso que nós não atingimos os 100%. Mas nós podemos dizer que entre 90% e 95% o setor está parado, sem dúvida nenhuma, até por conta das pessoas não poderem se locomover e também não termos produto para vender nesse momento. Lógico. Apesar de já termos para o segundo semestre. Uhum. Fernando, uma curiosidade, até para entender se é isso mesmo. Grande parte das agências de viagem são franqueadas. Cada um é dono da sua. Também tem um cuidado nesse aspecto? Na verdade, nós chamamos de agências multimarcas, né? Que é quando aquele determinado profissional tem a sua agência de viagem e ele vende de todos os fornecedores, de qualquer companhia aérea, de qualquer hotel, de qualquer operadora. Ele é livre para vender o produto que ele quiser. Uhum. E existem aquelas que são redes de marcas, né? De franquias. Essas vendem produtos específicos das suas marcas. Mas independente de ser multimarcas ou independente de ser franquias, o problema está no produto em si. Nós não temos a matéria-prima para ser vendida nesse momento, né? Uhum. Mas, de um modo geral, nesse momento, isso não está fazendo muita diferença ser multimarcas ou franquia. Realmente o mercado está parado.
Perfeito. Esse Fernando Silva Santos, presidente da Associação Brasileira de Viagens, Turismo. Obrigada, Fernando, pelos seus esclarecimentos para contar um pouquinho do seu setor, como anda. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Obrigado. A gente continua aqui no Jornal da Rede Alesp, como a gente vem dizendo desde o início do dia, trazendo prestação de serviço, contando um pouco para vocês que nos ouvem e também nos veem aqui por todas as plataformas, como anda cada setor do Brasil e do mundo durante essa pandemia do coronavírus. E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou ontem em coletiva que a suspensão temporária na imigração legal ao país ficará em vigor por período de 2 meses. Esse prazo será reavaliado posteriormente, prometeu o republicano. O Trump prometeu assinar uma ordem executiva para suspender temporariamente a imigração aos Estados Unidos. O motivo, disse ele, é a luta, claro, contra o novo coronavírus, a quem o presidente chamou de inimigo invisível, e a necessidade de proteger os empregos, claro, nos Estados Unidos. A embaixada de lá alerta americanos sobre redução nos voos do Brasil. Em coletiva de imprensa ontem, na terça-feira, o Trump reforçou que avaliará a medida de acordo com os efeitos no emprego e no combate à Covid-19. Essa pausa, segundo Trump, em novas imigrações vai também ajudar a conservar recursos médicos vitais para os cidadãos norte-americanos. Segundo ainda o presidente dos Estados Unidos, a medida não se aplica a pessoas que entram nos Estados Unidos por período temporário. A decisão vale, portanto, a quem tenta residência permanente nos Estados Unidos. Trump justificou essa medida. Seria errado e injusto para os americanos demitidos pelos vírus se eles fossem trocados por força de trabalho imigrante, segundo Trump. O número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos atingiu níveis jamais vistos com a pandemia da Covid-19. Somente em uma semana, mais de 5 milhões de norte-americanos pediram esse auxílio. Os Estados Unidos se tornaram o país mais atingido pela pandemia da Covid-19. Segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 820 mil pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus e quase 45 mil acabaram morrendo por causa da doença. Lembrando a você que todos os dias, a partir das 9h30 da manhã, você acompanha todas as informações sobre a pandemia do coronavírus de 2020 aqui na Rede e Alesp. A gente vai seguindo para a sequência final aqui do nosso jornal. Claro, a gente tem que falar de quem fez o jornal aqui. É uma turma grande. Vamos lá, então, falar de quem fez esse jornal da Rede Alesp nessa quarta-feira. Sonoplastia, Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabiola Altran. Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Web Imagens, Carolina, Matias, Daniele, Bianca, Diego, Matheus, Silas e o Juninho, que está lá também hoje. Produção e edição, Fabiana Durbano, aniversário da Fabi. Fabi, beijo, parabéns. Márcio Pedroso, Márcia Flores, Mônica José, Eduardo Tedesco e Edenilson Silva. A apresentação foi minha, Júlia Stanzioni, e também da Amandinha Nascimento, que agora apresenta o Tribuna Virtual. A gente fica por aqui. Até mais. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do